Certo, então nós vamos continuar aqui, o capítulo 16 sobre boas obras, a partir aqui do parágrafo 4. Então, como eu sempre faço, vou ler primeiro e depois a gente tece alguns comentários. E eu vou usar muito a partir de agora também esse comentário, eu já mencionei para vocês, essa exposição, moderna, esse comentário bem atual, vamos dizer assim, o mais recente, da confissão, é um comentário do Samuel Waldron, um dos grandes pensadores batistas, da nossa época. Então, nós vamos usar esse comentário bastante também, tá bom? Muito bom ele. Então, vamos lá. 4 aqui. Mesmo aqueles que conseguem prestar maior obediência nessa vida, estão longe de exceder, e fazer mais do que é requerido por Deus. Pois eles ainda ficam aquém do muito que, por dever, eles são obrigados a fazer. O que quer dizer isso? Isso, de fato, está tocando diretamente no que é chamado de obra de superrogação que a Igreja Católica trabalha e advoga. Tá bom? Então, o texto está dizendo o seguinte: mesmo se você fizer o melhor possível, a maior obediência possível que você imagine, a maior zelo, certo? Você vai estar longe, você vai estar muito longe de fazer mais do que é requerido por Deus. Você não vai fazer nem... É difícil ser cumprido. Você não cumpre nem o que é exigido, quanto mais ultrapassar isso. Entendeu? Então, a gente sempre fica muito aquém do dever que nos é ordenado a fazer. Eu vou ler uma parábola que é muito interessante. É Lucas 17, 10. Um pouquinho antes, ele vai dar o contexto. Essa parábola, ela nos esclarece. É o próprio Senhor falando sobre seus servos, tá bom? Lucas 17, 10 vai dizer o seguinte, e vocês vão ver que a Bíblia e o Senhor orienta e mostra que é impossível a gente fazer mais do que é ordenado, tá certo? Lucas 17, 10. Eu vou ler um pouquinho antes. Lucas 17, 7. De 7 até 10, tá bom? Está escrito o seguinte: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Jesus falando uma parábola aqui, Ele está falando que o que o Senhor nos pedir, além da a gente não consegue, de fato, mas mesmo que nós conseguíssemos fazer tudo, nós estaríamos apenas cumprindo nossa obrigação. Não teria mérito e nada excedente, nisso. Não teríamos nenhum crédito extra ou uma obediência maior do que estipulado. É impossível. Então, olha esse comentário. Então, esse comentário vai explicar justamente que esse artigo está indiretamente contra o pensamento católico da superrogação. Então, vamos lá. O dicionário de Webster diz que superrogação é fazer mais do que é exigido ou esperado. Diz também que ela significa literalmente, essa palavra, pagar acima ou além do que se deve. Então, o nome que se dá para isso, o nome técnico de fazer mais do que é requerido por Deus, o nome técnico disso é chamado de superrogação, tá bom? Na Igreja Católica essa ideia é muito comum. Superrogação, a ideia de que é possível fazer mais do que é exigido.
Ele define as obras de superrogação da seguinte forma, o próprio dicionário, né? Na Igreja Católica Romana, as boas obras, como aquelas feitas por santos, que vão além das boas obras ordenadas por Deus. Não é isso? Também tem essa ideia aqui nessa definição. Na Igreja Católica são as boas obras feitas pelos santos que ultrapassam aquelas ordenadas por Deus. A realização de uma obra de superrogação é impossível por duas razões. Em primeiro lugar, todas as nossas obras são manchadas pelo pecado. Nenhuma delas é sem pecado. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Gálatas, e tem um monte de texto aqui. Obras meritórias e de superrogação pressupõem perfeição. Você fez tudo perfeitamente e até excedeu. Se todos estão manchados de pecado, então ninguém está em posição de fazer mais do que é exigido. A gente não consegue nem o que é exigido, a gente sabe disso, precisa da graça de Cristo, quanto mais exceder isso. Em segundo lugar, o padrão das boas obras nada mais é do que a palavra de Deus. O nosso dever é fazer todas as coisas que Deus ordenou em sua palavra. E é impossível fazer mais do que isso. Como é que você vai fazer mais do que Deus mandou? Se você só... Se não tem como. Boas obras só é definido como aquilo que Deus mandou. Se você faz algo além do que Deus mandou, já não é nem boa obra, para começar. Porque as boas obras são aquilo que Deus ordenou, que Deus mandou, que está na sua palavra. Então, assim, logicamente, pela lógica, é impossível você fazer mais do que está na palavra de Deus e ser considerado uma boa obra, mais do que Deus mandou. Não tem como você fazer mais do que Deus mandou. Então, a ideia de que podemos exercer as exigências de Deus implica que Deus reconhece um padrão daquilo que é bom, que é bem mais elevado do que a sua palavra e que está acima dela. Isso implica que existe alguma boa obra que ele não ordena e nem exige. E que alguém, então, descobre. Eu descobri uma boa obra que nem mesmo Deus me pediu, mas eu vou fazer ela para exceder. Não é isso quando a gente pensa em exceder? É fazer mais do que foi pedido? Então, é você descobrir algo mais do que está ali exposto e que vai agradar. Por exemplo, um filho quer agradar o pai. O pai fala assim, filho, joga o lixo lá para fora, por favor. Aí o filho joga o lixo e lava a louça. Então, entre aspas, ele entendeu, ele descobriu algo que pode fazer a mais, que pode agradar o pai. Mas isso não funciona diante dos padrões de Deus, porque a gente não consegue por nós mesmos descobrir algo que nem Deus revelou e que a gente vai fazer e que seja agradável ao Senhor. Então, ultrapassar o que foi mandado. Então, esses são os dois grandes problemas da gente entender que não é possível, tá? Isso aqui a gente não consegue fazer mais do que é requerido. Certo? Vamos avante. 5 aqui. Pelas nossas melhores obras não podemos merecer da mão de Deus o perdão de nossos pecados ou a vida eterna, visto ser grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir, e a infinita distância que há entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazê-lo pela dívida dos nossos pecados anteriores. Mas quando tivermos feito tudo o que pudermos ter feito, somente o nosso dever, e somos servos inúteis. Se nossas obras são boas, elas procedem do Espírito. Contudo, à medida que elas são desempenhadas por nós, essas obras vão sendo contaminadas e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do julgamento de Deus. Certo, aqui está continuando nessa ideia. Então, nós, uma ideia parecida, né? Mas agora, além de não poder ultrapassar, a gente não tem nem mérito pelo que a gente faz, né? Pelas nossas melhores obras, não podemos merecer da mão de Deus o perdão. Então, a gente não consegue nem mesmo a salvação, quanto mais ultrapassar isso para ter sobra, né? A superrogação, no caso. Então, a ideia aqui é que a gente não consegue merecer da mão de Deus o perdão dos pecados ou a vida eterna, porque senão seria, de novo, cai na salvação por obras. E a gente tem aqui em Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Então, a Bíblia está claro que não vem por obras, é um empecilho lógico, é um empecilho de definição. Deus não permite isso para que a glória não seja dada ao homem, para que o homem não se glorie. A glória sempre pertence a Deus. Tá certo? Então, não importa o que você faz, não importa para onde você vá, nós não podemos, por nós mesmos, merecer da mão de Deus perdão de pecados e vida eterna. Tá certo? E visto que há uma desproporção enorme, né, isso no que a gente faz e na dádiva maravilhosa de Deus. A gente faz um faniscozinho. É como a gente analisou a parábola. O servo vem e o dono, o senhor, fala: faça-me isso, faça aquilo, ou seja, faça o seu dever. Então o servo faz apenas o que é da sua obrigação. Dessa obrigação, que já é do servo, para ele merecer ganhar, por exemplo, um salário de R$1 milhão por mês, é um pulo absurdo. Então, é esse pulo também que existe na parte espiritual. Nós somos servos e o que a gente faz é só o mínimo, o básico, que já é obrigatório de toda criação, que é adorar a Deus. Disso, para a gente merecer um pulo, uma dádiva, uma graça da vida eterna, é um pulo muito desproporcional que a gente não conseguiria com nossas mãos, tá certo? E outra coisa, não importa o que a gente faça, há uma infinita distância entre nós e Deus, não é isso? De modo que também o que você faz não muda em nada em Deus. Deus não precisa de nós intrinsecamente. Então você não agrada, vamos dizer assim, você não satisfaz, você não agrada, você não muda, você não sustenta Deus. Então as suas obras para Deus não o diferenciam em nada. Então aqui, ó, não podemos ser úteis por meio delas, não podemos ser úteis nem satisfazê-lo, nesse sentido de que Deus já é pleno. Então, nota, tudo que ele pede de você, não é que ele tenha uma necessidade, não é que ele esteja carente de algo e, portanto, você mereça um pagamento em troca pelo benefício que você fez a Deus. Tá certo? Então, você não muda em nada Deus, em Deus, em servi-lo. Então, isso também não produz mérito nas obras. Mas aqui a conclusão. Mas quando tivermos feito tudo o que pudemos ter feito, não é isso? Que é somente o nosso dever, somos ou continuamos sendo servos inúteis. Essa é pesada até essa palavra, né? Você pode fazer tudo o que você puder, o que estiver na sua mão. Mas isso jamais vai merecer salvação. Mesmo assim, você seria chamado de servo inútil se não fosse a graça de Deus para te salvar. Tá certo? Aí vem outro pensamento. Se nossas obras são boas, né? Se nossas obras são boas, elas procedem do Espírito. Por quê? Por que de repente sua obra é boa obra? Porque elas procedem do Espírito. Entendeu? Aí você sai da inutilidade, tá certo? Porque o que você faz, mesmo que você fizer tudo, sempre vai ser manchado pelo pecado, sempre vai ser corrompido, então você sempre vai ser o servo inútil, tá certo? E quando é que você faz uma boa obra de fato? Quando elas procedem do Espírito. Sem o Espírito de Deus, nada podemos fazer. Então, o que vem de bom é do Espírito. E aí o Espírito vem, insufla, orienta, direciona, impulsiona. Aí o que a gente faz? A gente ainda consegue atrapalhar um pouquinho mais e manchar a obra do Espírito. O que a gente faz é sempre atrapalhar um pouquinho, tá? O Espírito vem e ele direciona e procede do Espírito, e quando chega na parte, vamos dizer, mecânica da coisa, de execução, a gente ainda atrapalha um pouco. Que é o que está escrito aqui, ó. Contudo, à medida que elas são desempenhadas por nós, o que a gente faz? Essas boas obras vão sendo contaminadas e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não pode suportar a severidade do julgamento de Deus. Então, está falando o seguinte, o Espírito é que procede, que insufla, que direciona, e a gente só consegue, na hora de aplicar, ainda atrapalhar e ainda manchar essas boas obras. Estão entendendo?
Então, por isso que Jesus diz, ó, sem mim nada podeis fazer. Por isso que a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Basicamente, tudo que está ligado à sua vida e à sua prática. Amor. A Bíblia diz que o cristão deve amar, não é isso? Ao próximo. Ama a Deus e ama ao próximo. Mas esse amor é dito na Bíblia que é um fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Então você só pode amar a Deus e ao próximo pelo Espírito Santo. Aí o Espírito te capacita a amar, e quando você vai exercer isso, aí você mancha ainda e mescla com o seu pecado. Tá entendendo? Como é que funcionam as coisas? Próximo, vamos para o próximo. 6. Todavia, desde que os crentes como pessoas são aceitos por meio de Cristo, assim. Aí vamos fazer um gancho entre um e outro. Aí você pode pensar assim, então, nada que eu fizer vai prestar, Deus não vai aceitar nada, porque tudo que eu ponho a mão, eu só faço é manchar e esculachar o negócio. Como é que eu devo fazer, então? Não devo fazer nada, eu devo cruzar os braços? Agora eu estou em crise, porque o que eu faço é manchado, e será que Deus não vai aceitar? Aí agora essa é a resposta para isso. Todavia, desde que os crentes como pessoas são aceitos por meio de Cristo, as suas obras também são aceitas nele, são aceitas em Cristo. Não como se fossem nesta vida totalmente inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Antes, significa que ele, olhando para eles, os crentes, né, em seu Filho, se agrada em aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora realizado com muitas fraquezas e imperfeições. Aí alivia, né? Aí a gente fala, oh, meu Deus, obrigado, porque apesar de eu atrapalhar tudo, por meio de Cristo, como eu sou aceito, e a minha vida é aceita em Cristo, pelo mérito de Cristo, da mesma maneira o que eu faço, tentando fazer o bem, sinceramente, conforme a palavra, conforme a minha responsabilidade, mesmo imperfeito, e o Senhor aceita por causa de Cristo, e, portanto, de certo modo, é aceitável aquilo que a gente realiza. Estão entendendo? Certo? Então, as nossas obras são aceitas não porque elas são boas, em si mesmo, intrinsecamente. Porque a gente consegue manchar e falhar, mas por Cristo. O Espírito Santo age em nós, não é isso? E a gente ainda mescla a obra do Espírito Santo com pecado, etc. Mas o Senhor aceita essas obras em Cristo. Tá bom? São aceitas nele, pelo mérito, pela misericórdia dele. Tá certo? Mesmo que nós não sejamos inculpáveis, nós não somos irrepreensíveis diante de Deus, mas o Senhor aceita pelo seu Filho. Sempre há necessidade do mediador aqui. Então, é importante a gente olhar a questão do mediador aqui, tá bom? Vamos lá, então. Vou ler aqui o comentário, então, do Samuel Álvaro aqui. As boas obras do crente são aceitas devido ao fato de eles próprios serem aceitos em Cristo e através dele. No entanto, elas não somente são aceitas, mas também são recompensadas. Essa recompensa provém da graça, mas é realmente uma recompensa. Hebreus 6:10 fala de recompensa, né? Que o Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e se torna galardoador daqueles que o temem. Aqui, ó. Então, Hebreus 6:10 é esse texto, tá bom? Então, Deus é galardoador, é recompensador. Por quê? Por meu mérito? Não, é graça também. Pela graça de Deus, pela obra de Cristo, né? O pacote, eu e minhas obras são aceitas diante de Deus. É claro que minhas obras vão ser purificadas, etc., mas o Senhor ainda vai recompensar a sua vida, não é isso? E vai, aqui, ó, essa parte aqui que eu nem tinha enfatizado, né? O Senhor vai aceitar e recompensar, né, aquilo que é sincero, aquilo que é realizado, mesmo em fraquezas e imperfeições. Certo? A palavra grega traduzida aqui por recompensa
significa literalmente o pagamento de um salário. Mas não confunda, não é salário no sentido de Deus dever. De novo, é graça. Mas tem esse peso mesmo. Deus vai recompensar. Olha que maravilha, depois de tantas graças e benesses de Deus, a gente ser pobre, cego, nu, indigno, totalmente arrebentado pelo pecado, o Senhor nos agraciar com a salvação, com a bênção, com a sua vida, com a sua presença, com o céu, com a eternidade, com a vida eterna, e chegar lá ainda, ele ainda vai dar um presente para nós, uma recompensa maravilhosa, entendeu? Então, Deus responde aos nossos esforços para agradá-lo de forma graciosa e bondosa, não obstante todos os defeitos deles, pois ele olha para nós em Cristo. Então, nos esforcemos em fazer o que Deus deseja, em agradá-lo, porque mesmo a gente falhando, errando e sendo obras maculadas, o Senhor, pela sua graça, há de aperfeiçoar e receber e nos galardoar ainda por causa disso, certo? As obras feitas por homens não regenerados, embora por si mesmas possam ser coisas que Deus ordena, e proveitosas, tanto para a pessoa que as faz, quanto para outro, né? Contudo, porque não procedem de um coração purificado pela fé, não estão de acordo com a palavra, nem são feitas de uma maneira correta, nem com a finalidade correta, a saber, a glória de Deus. Elas são, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem tornar uma pessoa apta para receber a graça de Deus. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Esse parágrafo é muito bom. Muito bom. Resumidamente, ele fala assim: o ímpio não pode fazer nada que agrada a Deus. E às vezes isso é chocante, né? O ímpio, aquele que não conhece a Deus, ele não faz nada. Ah, mas eu vi que o jogador famoso de futebol doou R$1 milhão com associação de caridade para cuidar de órfãos. Não é boa obra, segundo as escrituras, porque ela fala em alguns detalhes. E nós vamos entender isso melhor. Não tem como. Ah, mas o ímpio foi na igreja, o que não é cristão, mas ele orou. Ele repetiu uma oração lá e ele orou. Não é uma boa obra, não é uma boa ação. Segundo o critério bíblico, não valeu de nada, não tem nada a ver com Deus. O ímpio não pode fazer nada que agrada a Deus. Nós vamos entender isso por detalhes aqui, detalhadamente, tá bom? Então, as obras feitas por não regenerados. Então, nós estamos falando de ímpio, pessoas que não são cristãos. Mesmo que sejam boazinhas, pessoas de bem, homens civilizados, mas não regenerados, não podem fazer nada, né? Isso aqui, ó. Embora por si mesmo possam ser coisas que agradam a Deus, coisas que Deus ordena, melhor dizendo. Deus até ordena algumas coisas. As pessoas estão fazendo as coisas que Deus até está ordenando. Né? Isso quando Deus fala assim, não matarás. A pessoa que evita o assassinato está fazendo uma coisa que Deus ordena. Então, mesmo os não regenerados, fazendo coisas que Deus ordena e que às vezes pode ser proveitosa. É proveitosa tanto para ela e é proveitosa às vezes para o outro. Que é o caso do jogador que doou R$1 milhão para uma ação de caridade. As criancinhas agradecem, órfãos. O jogador também vai ser bom para ele. Mas mesmo sendo bom para a pessoa ou para outra, contudo, presta atenção agora, o que é boa obra segundo a Bíblia? Contudo, porque não procede de um coração purificado pela fé, não estão de acordo com a palavra de Deus, nem são feitas de uma maneira correta, nem com a finalidade correta, que a saber é a glória de Deus. Aqui mata a questão. Porque uma boa obra, ela deve ter um pacote de coisas. Eu vou ler até o comentário daqui a pouquinho, mas uma boa obra, para ser boa obra mesmo, ela tem vários critérios que elas devem, né, ser observadas. E para ser uma boa obra, nota, uma boa obra a Deus, que agrada a Deus, que satisfaz, que seja
feita para o louvor de Deus, para, né, que seja feito conforme a vontade de Deus, para ser uma boa obra nesse sentido, presta atenção. Ela deve ter, dentre outras coisas, a maior motivação, a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31, é isso mesmo. Cadê? Aqui não tem, mas é 1 Coríntios 10:31. Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Por que a gente não mata? Porque o não matarás é para glorificar Deus, porque o ser humano é feito à imagem de Deus, e Deus não está permitindo eu matar o outro. Não é simplesmente porque eu sou bonzinho e quero o outro com vida, mas eu não mato para glorificar Deus. Eu não roubo para glorificar Deus. Eu não minto para glorificar Deus, porque Deus é a verdade. O fim sempre é, e inicialmente, sempre é Deus, para a glória de Deus. Uma vez que o não regenerado não tem nem em mente Deus, como é que sua obra deve estar sendo feita para a glória de Deus? Sua obra não está sendo feita com a motivação de glorificar Deus. Então, não importa o que ele faça. Ele está equivocado e essa obra, intrinsecamente, já é uma obra reprovada, porque não foi feito para a glória de Deus. Jonas escreveu uma coisa aqui, eu vou ler aqui no chat. O ponto 6 também explica o porquê das obras dos ímpios não serem aceitas, pois diz que as nossas obras só são aceitas nele, porque somos aceitos por meio dele. Por meio de Cristo. Ótima explicação também. Né? Até nós, a nossa obra é manchada de pecado e só são aceitas em Cristo, quanto mais um ímpio que não tem Cristo. Ótima observação, ô Jonas. Então, é isso. Então, não são aceitos porque nós não estamos em Cristo, não são aceitos porque o ímpio não está pensando em Deus. Não está pensando em Deus, meus irmãos. Ele não quer fazer para a glória de Deus. Então, como é que é uma boa obra para Deus? Se a pessoa não está nem pensando em Deus. Então, não importa o que ele faça. Ele atravessou uma velhinha na rua, ele não está fazendo para a glória de Deus. Ele está fazendo em termos humanísticos e sociais. Não tem Deus na mente. Então, se a motivação não é para a glória de Deus, não é uma boa obra. Tá certo? Então, elas são o quê? Elas são pecaminosas, até as nossas são, mas só são aceitas em Cristo, como o Jonas relembrou, né? E não podem agradar a Deus, entendeu? Nem tornar a pessoa apta para receber a graça de Deus. Certo? Então, não pode, não é uma obra, não é meritório. Aí, então, a gente pode pensar assim, então o ímpio, já que não serve de nada essa obra, não é uma boa obra para com Deus, não é computada, não tem galardão, não tem mérito, não tem nada. Então, já que não é uma boa obra para Deus, então o melhor seria o ímpio não fazer nada, então, né? Viver, então, na impiedade mais degradante possível. Aí a confissão ainda emenda aqui. Não obstante, negligenciar o que Deus ordena é ainda mais pecaminoso e ofensivo. Além de ele não ter mérito, ele também não pode negligenciar o que Deus ordena e manda e exige, porque aí seria mais pecaminoso ainda e mais ofensivo a Deus ainda. Além de ele não ter mérito, além de não ser válido, se ele não fizer, ainda é pior, ainda tem mais juízo. Porque está indo contra a lei e o ordenamento de Deus. Estão entendendo? Agora eu vou ler o comentário muito interessante. Comentário do autor sobre essa parte aí 7. Uma boa obra deve cumprir, presta atenção, isso é crucial, presta atenção. Uma boa obra deve cumprir ou atender 4 critérios. Presta atenção, para você fazer uma boa obra mesmo, que agrada a Deus, ela deve atender 4 critérios. Primeiro, deve ser a coisa certa. A coisa certa, ou seja, deve ser uma coisa que Deus ordena. 2, deve proceder de uma motivação correta. Motivação, ou seja, deve proceder de um coração purificado pela fé. 3, deve ser feita da maneira correta. A obra de Deus deve ser feita segundo o modo que Deus ordenou.
Deus ordena o que deve ser feito e como deve ser feito também. E quarta, deve ter o objetivo correto. Qual é o objetivo correto? A glória de Deus deve ser o seu principal propósito. Então, falha nisso aqui, não é boa obra. Sua obra está totalmente equivocada. Entendeu? Então, embora as escrituras mencionem frequentemente que os não convertidos fazem coisas boas, entre aspas, não é isso? Tais coisas boas, é isso que a gente sabe que é maculada pelo pecado, e aí Lutero diz que isso é chamado de pecados esplêndidos. Por quê? Porque são aparentemente coisas boas, mas são pecaminosas ao mesmo tempo, porque o homem só faz coisas manchadas pelo pecado, porque não atende os 4 critérios aqui, inclusive não sendo da glória de Deus. Então Lutero fala que os ímpios às vezes fazem o que ele chama de pecados esplêndidos, não é isso? Então esses pecados esplêndidos, que parece ser coisa boa, não são boas obras verdadeiras ou agradáveis a Deus, porque não procedem de uma motivação correta, não são feitas da maneira correta, nem visam o objetivo correto, que é a glória de Deus. Está entendendo? Então, não são feitas com o pensamento correto, a motivação correta. A motivação aí pronto, a gente não consegue nem chegar perto da motivação do coração das pessoas. Você vê um jogador, voltando no jogador bilionário que doou 1 milhão para uma entidade. Às vezes ele faz isso por pressão social. Ele é tão rico, tem tanto dinheiro, e a pressão social por ele fazer, retribuir para a sociedade algo é tão grande que ele faz como, às vezes, como desencargo de consciência. E isso é uma motivação correta? Então Deus olha o coração, olha a motivação, já morreu. Não é boa obra. Ele faz isso para a glória de Deus? Não. Possivelmente não. Alguns fazem por questão de marketing pessoal? Também. Entendeu? Então, tem uma série de coisas. E de Deus não se zomba. De Deus, a Deus ninguém engana. Deus olha e faz o raio-x lá no íntimo. Então, esses 4 motivações. Até a gente falha como cristão, meus irmãos. Quem é que não faz alguma coisa em nome de Deus visando um bem pessoal, por exemplo? Ou erradamente, às vezes. Então isso é errado, até crente faz. Então, retomando até o que o Jonas falou, até nós falhamos nos 4 critérios às vezes. A diferença é que nós estamos em Cristo, e pelo mérito de Cristo que fez as obras perfeitas, essas obras são consideradas, purificadas, aperfeiçoadas. Ali Deus releva, vamos dizer assim, pela obra de Cristo. Mas até mesmo nós falhamos, às vezes, nesses critérios. Imagina o mundo ímpio. Então, não tem como, de fato. Concluindo, a confissão conclui com a advertência de que a negligência de tais pecados esplêndidos é ainda mais pecaminosa. Então, é o que eu falei. Então, o ímpio, então eu não vou fazer mais nada. Então, já que não serve para nada, Deus não vai... então, eu vou ser ímpio mesmo. Aí, presta atenção, deixar de fazer o que Deus ordena é ainda mais pecaminoso. Certo? Por quê? Aí ele dá um exemplo aqui. As crianças que são dissuadidas de brigar por medo de serem corrigidas fisicamente, ou seja, as crianças que são ali, ou a sua briga, a sua intriga é anulada, ou é desfeita, ou elas desistem, né? As crianças que são dissuadidas de brigar, ou elas são incentivadas a não brigar, ou desfazer esse sentimento, não é isso? Então, as crianças que são dissuadidas de brigar por medo de serem corrigidas fisicamente, não estão necessariamente fazendo uma boa obra, porque a motivação, né, delas pararem de brigar é errada, somente o medo da punição. Então, a motivação é errada. Mas, certamente, estão fazendo algo melhor do que faria se não fosse dissuadidos. Ou seja, elas estão fazendo algo melhor do que se continuasse brigando. Estão entendendo? Então, a palavra de Deus é um paralelo com a palavra de Deus. Né? Os homens, por exemplo, param de brigar, vamos dizer assim, vão parar de brigar com medo da punição, ou da ordem de Deus. A motivação é errada. Não é por amor ao próximo, pela glória de Deus, pelo respeito, mas pelo medo da punição. Então, eles devem ouvir a ordem de Deus.
e não vai trazer mérito nenhum para eles. Porque a motivação é correta, então não é uma boa obra já. Certo? Mas já que não traz mérito, se eles continuassem brigando, seria pior ainda. Entendeu? Do que não ouvir a voz de Deus. Do mesmo modo, as crianças devem ser ensinadas a orar, mesmo que possa lhes faltar um espírito correto ou um coração convertido. Porque para elas, omitir a oração seria algo pior. Às vezes a gente fala assim, não vou colocar o meu filho e faço. Porque ele não está com vontade, então não serve para nada, não é sincero. Você colocar seu filho, meu filho, você vai orar agora, principalmente as crianças, né? A gente consegue, né, antes de chegar à idade adulta, emancipação e aquela coisa toda, mas quando criança, né? Filho, senta aqui, eu quero assistir TV. Senta aqui, você vai orar. Ele não tem a motivação correta, ele não está querendo, ele não tem gosto, não tem nada. Mas por que é certo fazer isso? Porque Deus ordena que as pessoas devem prestar reverência a ele, oração, devoção. Então, Deus ordena. Então, a gente faz o que ordena, mesmo com mácula, pecado, mesmo não tendo mérito nenhum. Por quê? Porque deixar de fazer é ainda pior. Se é ruim meu filho orar contra a vontade dele, pior será se eu não levá-lo a orar de jeito nenhum. Vocês estão entendendo? Se eu não levá-lo a orar e a buscar ao Senhor, é pior ainda. Eu sei, ele está fazendo de contra vontade, ele não está fazendo com o modo errado. Eu sei, não vale, não tem mérito algum. Ele tem que, de repente, ajude a ele com o tempo e criando o hábito, entendendo e sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Ok, mas naquele momento não serve de nada, espiritualmente falando. Não é uma boa obra, não. Mas a lógica é, se ele não fizer e se eu não direcioná-lo a isso, é pior ainda, meus irmãos. É eu largar meu filho à devassidão e olha só como é pior ainda. Se ele não está aqui orando, o que ele vai fazer? Vai para a TV assistir besteira, desenho velho, besteira, entretenimento. Estão entendendo? Ele está deixando um momento de adorar a Deus, mesmo que ele não queira. Mas ele está fazendo isso por uma coisa pior ainda, está trocando Deus por um dinossauro besta que fica pulando na televisão. Estão entendendo? É pior ainda se a gente simplesmente abandonar, lavar as mãos e não fazer mais nada. Tá certo? Então, ouvir a voz de Deus, mesmo imperfeitamente, para o ímpio, ainda é melhor do que não ouvir. Então, vamos continuar aqui, ó. Não devemos desistir de exigir e de ensinar os nossos filhos a fazer o que é correto, por lhes faltar um espírito correto. Mas também não devemos permitir que descansem em uma conformidade apenas exterior com a vontade de Deus. Tá certo? Então, não devemos desistir de exigir e de ensinar os nossos filhos a fazer o que é correto. Não é isso? Eles têm que fazer o que é correto e com o espírito correto. A gente tem que insistir nas coisas corretas. Mas, não havendo esse pacote completo, a gente não deve abandonar eles, porque é pior ainda se eles não fizerem. Se eles fizerem de mau gosto, já não é perfeito, é maculado. Mas se eles não fizerem, é pior ainda. Esse é o ponto aqui. O ímpio, do mesmo jeito. O não regenerado, então, a obra dele não serve, não é uma boa obra, é errada, é maculada, é toda cheia de problema. Mas se ele não ouvir a Deus, é pior ainda. Então, esse é o ponto aqui. Tá certo, meus irmãos? Eu preparei agora. Agora eu vou precisar da participação de vocês. Esse livro, ele é muito bacana, que no final tem um questionário para cada capítulo. Questionário, perguntas. E não tem resposta, só tem as perguntas. Então, eu vou passar para vocês aqui nesse restinho de tempo, para a gente fazer essas perguntas e trabalhar essas perguntas e respostas, para a gente, por certa forma, revisar o que foi visto e ampliar o nosso entendimento, tá bom? Aí eu preciso que vocês ajudem e comentem, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta aí. Vamos lá, vamos ver. Pode ficar sem medo, tá? Sem medo de errar aí, tá? Dê um exemplo de uma suposta boa obra comum em nossos dias que é realizada por meio de um zelo cego.
Isso aí, se eu não me engano, ele retoma o primeiro parágrafo, tá bom? Primeiro parágrafo, que a boa obra, não de repente a gente confunde ela com obras humanas, com padrões humanos, remete aos judeus, não é isso? Que fazia boas obras, entre aspas, né? Eles pensavam que estavam fazendo boas obras, eram zelosos, mas não estavam agradando a Deus. Por exemplo, no judaísmo, uma obra que não era boa obra, eles achavam que era boa obra, mas era só fruto de um zelo. Por exemplo, o Corban. O Corban era o seguinte: o filho poderia negar auxílio aos pais idosos, depois que o filho estivesse adulto, etc., pela suposição de pegar esse dinheiro e entregar no templo como oferta, como algo a Deus. É claro que os sacerdotes gostavam disso demais, né? Entrava mais dinheiro. E os filhos deixavam de ajudar os pais agora com justificativa. Jesus criticou isso, fala, isso é tradição humana, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. O mandamento foi esse. Não tem exceção, tem. Quando você puder ajudar seu pai e sua mãe, eles precisarem, ajude. E eles negavam ajuda aos pais com a ideia de levar ofertas para o templo. Então, esse é um exemplo lá, né? Então, agora, para nós aqui, ó, dê um exemplo de uma suposta boa obra comum em nossos dias, que é realizada por meio de um zelo cego. É suposta boa obra, e ele é realizado por meio de um zelo cego. Vocês conseguem visualizar alguma? Pastor, acho que um exemplo de boa obra, da suposta boa obra, é quando a gente cumprimenta alguém, um irmão, alguém na rua, e a gente acha que a gente está sendo somente educado, perguntando se ela está bem, e a gente já espera a resposta que ela esteja bem. Se a pessoa fala que ela está mal, a gente às vezes nem vai parar para ouvir, né? Não vai ter tempo de ouvir, não tem uma preocupação verdadeira. Às vezes a Isso. gente acha que dar um oi e perguntar tá tudo bem já é uma boa obra, já estou sendo educado, sendo que não é assim, não é o correto. Exatamente. Boa. Faz algo, né, só por uma convenção social, alguma coisa. É por um Mas, costume, né? Tipo assim, costume, mas não está nem um pouco preocupado de fato com a pessoa, né? justamente. Muito bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Vou dar a resposta do autor para ver se ajuda vocês também a pensarem mais algumas coisas. Ele trabalha muito no contexto da igreja, mas tem várias situações, tá bom? Quantas vezes os obreiros cristãos têm justificado a sua ausência prolongada de suas famílias e o não cumprimento de seus deveres familiares ou paternais mais básicos, alegrando a boa obra de ser um missionário evangelista? Ou seja, utilizando-se da desculpa, não é isso? Ou erradamente de um determinado cargo, uma função na igreja e negligenciando outro mandamento de Deus. Uma coisa não deve atrapalhar a outra. Então, isso é um zelo cego. Eu já vi casos terríveis de o cara, de fato, falar: eu sou missionário itinerante. Tinha recém-casado com a pessoa, com a mulher, e passava de semestres até 3, 4, 5 meses fora de casa, pregando de igreja em igreja pelo mundo, e a mulher largada em casa com os filhos. Isso recém-casado, tipo 6 meses, já era pastor, né, e tal, e casou e continuou nessa tal dessa itinerância, e a mulher sofrendo muito, teve uma gravidez, ficou praticamente sozinha para se virar, enfim. Então tem umas coisas assim esquisitas, né, que parece ser... errado, então, ter um missionário itinerante? Não, contanto que você tenha condições de não pecar com isso, entendeu? Paulo, por exemplo, tinha todas as condições. Não era casado no momento, era desimpedido e etc. Teve condições. É casado, tem condições de levar a mulher, tem condições de prover a estrutura para a mulher, tem condições de prover o lar? Também vá à viagem. De se há comum acordo, se há estrutura, se você consegue cuidar da mulher, se você consegue... E é muito difícil você conseguir cuidar da mulher 2 meses fora de casa também, né? Então, de tudo tem sua orientação. Hoje, por exemplo, ministérios desse jeito, itinerantes, que eu vejo
de certa forma, né, quem olha de longe vê que é saudável e eles conseguem. Por exemplo, Hernandes Dias Lopes vive viajando, mas o cara pega um voo, tá no final de semana numa cidade, tá no Nordeste, na segunda-feira ele tá em casa com a família dele, meu amigo. No outro final de semana ele tá lá no Sul, mas ele vai no domingo, na segunda ele tá com a família dele. Ele viaja o Brasil inteiro, ele tem ministério itinerante, mas dificilmente você pode dizer que os caras estão negligenciando a família. Entendeu? Bem, um exemplo, né? Vamos aqui, segunda pergunta. Qual é a conexão entre boas obras e a salvação de acordo com a confissão? O que tem a ver? O que você pode pensar em relação boas obras e salvação? Vamos lá, gente. O que vem na sua mente? Boas obras salvam? Boas obras não salvam? Boas obras ajudam na salvação? Qual é a relação entre boas obras e salvação? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Sem medo de errar. Partindo do princípio que as boas obras não vêm da gente, do ser humano, né, da natureza humana, e sim do Espírito Santo, que a gente só obtém pela salvação em Cristo Jesus, tem conexão das boas obras com a salvação, que a gente só pratica se a gente é salvo. Certo. Mas as boas obras podem salvar? Ô, Suzana, desculpa, pode falar. Eu ia dizer que as boas obras, elas não salvam, mas elas são consequência da salvação, e elas servem para a nossa santificação. Isso. Pronto, basicamente é isso. A resposta aqui do autor, né? Aliás, no parágrafo 5 da confissão. Boas obras não salvam, mas são fruto de uma vida convertida, né? Pelas nossas melhores obras, não podemos merecer da mão de Deus o perdão de nossos pecados ou a vida eterna. Então, de fato, é essa a ideia aqui. Quais são os frutos benéficos das boas obras? O que as boas obras produzem? Qual o fruto disso? Acho que mostrar para quem está ao nosso redor, né, testemunhar do Evangelho, né, fazer Boa. com que o Evangelho alcance cada vez mais as pessoas, né, que foram escolhidas por Deus. Isso. Muito bem. Vou colocar a resposta do autor. É um pouquinho mais ampla, mas a ideia é essa, né? Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão. Aliás, não é nem do autor, é da própria confissão, né? O que as boas obras causam, então, né? Qual é o fruto dela? Então, os crentes manifestam sua gratidão, fortalecem sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do evangelho, fazem calar os adversários e glorificam a Deus. Tudo isso as boas obras fazem. Entendeu? Ou seja, as boas obras são para a glória de Deus. A Suzana falou que está correto, para testemunhar, para testificar. Está nesse pacote aí de 6 coisas. É claro que pode ter até mais, né? Você pode encontrar. Mas esses são muito interessantes, tá bom? Elas te fortalecem, elas mostram a sua gratidão, elas edificam a você e aos seus irmãos. Elas adornam a profissão do evangelho. Elas calam os adversários. Naquilo que eles acusam, vocês mostram boas obras. E elas glorificam a Deus. Tá certo? E que falsa dedução feita a partir do fato de que o Espírito é a causa imediata de nossas boas obras, devemos nos precaver. Tentar traduzir a construção está muito, né, elaborada dessa questão, mas é assim, já que o Espírito é que faz a obra em nossas vidas, qual é o erro que eu posso cometer a partir disso? De saber que é o Espírito e não eu. E por que essa dedução é falsa? Entendeu? Então a gente pensa assim, bem, só é boa obra aquilo que o Espírito faz em mim, não sou eu. Então, o que eu posso concluir errado disso?
Pastor, Falar. eu acho que seria cruzar os braços, né? E não fazer nada por conta disso. Muito bem, é isso mesmo. Pode falar, Suzana, você ia comentar também? Sim, era basicamente isso. Achar que a gente só deve fazer boas obras quando a gente é especialmente tocado pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Exatamente. Então, é o ponto. Vocês chegaram no ponto mesmo. Ah, então, já que é o Espírito que faz, então vou cruzar o braço. Aí a resposta aqui. Resposta do comentarista aqui. Uma vez que eu não sou capaz de fazer qualquer boa obra sem o Espírito, então eu tenho a liberdade de esperar até que ele me mova antes de tentar realizar qualquer boa obra. Então, de repente, esperar alguma coisa extremamente sobrenatural, ou seja, é o Espírito que faz, eu também vou ficar quieto, parado, passivo. Então, esse é o problema. Por que essa dedução é falsa? Essa dedução torna os impulsos do Espírito a regra de nosso dever. No entanto, a regra de nosso dever é a vontade preceptiva de Deus, ou seja, a sua vontade ensinada nisso na palavra. Então, eu devo obedecer por quê? Porque eu vou esperar um toque, um agir sobrenatural do Espírito Santo? Não. Eu devo obedecer porque está na palavra, é a ordem preceptiva de Deus, a vontade preceptiva de Deus. Além disso, ela contraria as afirmações das Escrituras sobre a responsabilidade humana. Então, a responsabilidade, eu não posso cruzar o braço. Mesmo eu sendo falho pecador, eu tenho que fazer. Entendeu? Eu tenho que fazer. Faz parte da minha responsabilidade. Fazer o que Deus ordena. Agora, no fim das contas, o que vai ser produtivo é só aquilo que o Espírito nos impulsiona. É como se a gente, sei lá, vou dar uma ilustração, nem sei se vai ser muito boa. Mas é como se a gente fosse uma máquina. Tá girando, tá girando. Vamos imaginar a máquina do algodão doce. Você tem que ligar, ela tem que girar, girar. Mas ela só vai fazer algodão doce se você colocar açúcar. Estão entendendo? Se você colocar açúcar e não girar, não funciona. Se você girar e não colocar açúcar, não funciona, não sai algodão doce. Nós, vamos imaginar, nós somos essa máquina, a gente precisa girar, precisa fazer a nossa responsabilidade, precisa agir. Isso não faz nada, não significa nada, como eu falei. Nós somos pecadores, a nossa obra não vai ter mérito, nós vamos estar girando, mas a gente precisa fazer nossa responsabilidade e tentar cumprir a ordenação de Deus. Nós precisamos estar girando. Mas só funciona, só sai algodão doce? Você põe o açúcar, aí, meu amigo, aí o negócio começa a derreter, começa a formar, aí sai o algodão doce. De repente, uma ilustração aí. A gente precisa estar girando, nós precisamos estar fazendo, é nossa responsabilidade. Mesmo que a gente só vai estar girando mesmo, porque nós somos falhos, mas é necessário. 5. Defina obras de superrogação. O que há de errado nesse conceito? E aí, se você tiver um amigo católico, de repente você for discutir um dia, conversar com ele, tente pensar e pergunta para ele sobre o que ele pensa sobre a obra de superrogação. Baseado nisso, o que acontece? Por isso, irmãos, que eles oram aos santos. Por quê? É como se algum santo conseguisse obra de superrogação, ou seja, ele foi tão santo em vida, que ele fez o que Deus quis, e ainda fez mais do que Deus quis, sobrou, transbordou, e ele pode, então, esse santo, aplicar na vida de outra pessoa. Por isso que as pessoas oram ao santo, São Benedito, Santo Expedito, Virgem Maria, não sei o quê, porque, segundo eles tiveram obra de superrogação. Estão entendendo a lógica? De fato, eles não consideram como Deus, assim, a fio da meada. Mas eles, por causa desse entendimento, eles acreditam que eles fizeram tanto que sobrou e eles podem atribuir aos outros. É como se um aluno na escola fosse genial, a nota máxima é 100, ele conseguisse tirar 120, e o professor chegasse para ele e falasse assim, você tirou 120, mas eu só posso te dar no máximo 100. Esses 20 pontos eu vou deixar você dar para algum coleguinha aí que esteja precisando. E aí ele escolhe um colega e dá 20 pontos para o colega, porque ele tirou muito e consegue passar para o outro. Seria essa ideia, entendeu? E aí tem uma série de erros. E aí quem não consegue alcançar nem a obra devida, né?
porque eles têm um mérito, né? Então, quem não consegue alcançar a obra de salvação, falta um tanto assim, vai para o purgatório, porque aí você vai continuar trabalhando até suprir as obras para com Deus. Então, um pensamento todo, estrutura toda equivocada a partir dessa ideia de superrogação e salvação por obras, etc. Mas eu até defino, eu acabei até falando, né? Então, eu queimei, sem querer, eu queimei essa pergunta respondendo ela, tá? Na empolgação aqui. Então, o que é isso? Fazer mais do que é exigido ou esperado, pagar acima ou além do que se deve. Isso é uma obra de superrogação. A realização de uma obra de superrogação é impossível por duas razões. Primeiro, todas as nossas obras são manchadas de pecado. Em segundo lugar, o padrão das boas obras nada mais é do que a palavra de Deus. O nosso dever é fazer todas as coisas que Deus ordenou em sua palavra. É impossível fazer mais do que a palavra ordena. Não tem como. E aí, é claro, vocês têm na confissão uma série de textos bíblicos, tá bom? Para fundamentar isso também. E a gente leu alguns e mostrou alguns, mas vocês também devem fundamentar, memorizar os textos e etc. Vamos avançar aqui para a gente... Pastor, Oi, pode comentar. dentro dessa questão da superrogação, até lembrei de algumas falas, né, de alguns homens, inclusive do meio que se diz evangélico no Brasil, de que a palavra de Deus está retrógrada, né? E ela está insustentável, e aí ela precisa de uma atualização para que o mundo, né, os eleitos sejam salvos, enfim, aí começa, né? Toda uma mentira aí. Então, sim, é meio que parecido, às vezes, o motivo do coração, né? Parece que a palavra de Deus é pouca e a gente tem que fazer um acima, né? Para que a gente obtenha algo de bom. Exatamente. Considera a palavra de Deus ali, parece que não foi colocado tudo. A gente tem como encontrar mais coisas, outras maneiras de servir a Deus. Isso é muito perigoso. Encontrar outras formas. Deus quer que a gente avance. Nós estamos no século XXI, isso aqui é arcaico. Tá, joga a Bíblia para fora, para o lado, para fora. Vai atualizar. Você vai atualizar com o quê? Com o pensamento humano. Justamente. Entendeu? Aí é problema, porque aí o homem quer construir, né? Que ele acha que Deus está querendo. Quer ser mais sábio do que Deus, né? É certo falar que Deus recompensa as obras dos crentes? E aí? O que vocês acham? O que a gente falou sobre recompensa, galardão? É certo falar que Deus recompensa as obras dos crentes? Não, ninguém quer comentar? Vou colocar aqui. Deus aceitando a pessoa do crente em seu filho, então, ó, por causa de Cristo, mediador, aceita as obras dos crentes por meio do filho. Ele aceita, tá bom? Por meio do filho. Não que sejam perfeitas ou irrepreensíveis. Assim, por meio do filho, o Senhor se agrada em aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora realizado com muitas fraquezas e imperfeições. Está lá no parágrafo 6, tá bom? Então, o Senhor aceita. A última, porque algumas ações dos não regenerados podem ser chamadas de boas em certo sentido. Mas não são boas obras no sentido bíblico, tá bom? Olha que interessante. Por que algumas ações dos não regenerados, dos ímpios, dos mundanos, dos não cristãos, né, podem ser chamadas de boas em certo sentido? Pastor, por aquele exemplo que o senhor deu, né, do jogador lá, né? Ele faz uma coisa muito boa, ele faz uma boa obra, né? É muito bom para aquelas crianças e tal. Mas não agradou, não foi para glória de Deus. Então, por isso. Isso. Exatamente. Ela pode ser boa num sentido, né? De que é uma ordem de Deus. Você faz, entre aspas, você dá comida ao faminto. É uma coisa que Deus ordena, né? Você ama o teu próximo como a ti mesmo, por exemplo. Tá certo? Então, o exemplo que a irmã falou, né? O jogador, né? O exemplo de jogador, acho que foi esse, né? Que dá uma fortuna para um orfanato, por exemplo. É uma coisa que
é ordenada por Deus, cuidar dos órfãos, da viúva, ajudar a sustentá-los, né? É ordenada por Deus. Em certo sentido, então, pode ser chamada de boa, em certo sentido. Mas ela não é uma boa obra completa, conforme Deus queira e aceite, porque falta uma série de elementos. Falta a motivação correta, falta o modo correto, falta o objetivo correto, falta a mediação de Cristo, falta um monte de coisa que aí espiritualmente ela se torna nula, tá certo? Isso é uma obra social. Meus irmãos, passou um pouquinho do horário, Deus abençoe, ótimo sábado, até semana que vem, Deus abençoe você.